dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro dos Números, capítulos 12, capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15. Vamos escutarmos e lermos juntos agora. Números 12. Miriam e Arão criticam Moisés. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. Porventura é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria, e de todos os três à tenda de reunião, e eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda, chamou a Arão e Maria, e eles aproximaram-se. Ouvi bem, disse ele, o que vou dizer, se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu lhe falo face a face, manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor, porque vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu, e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. A Arão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. A Arão disse então a Moisés: Rogo-te, meu senhor, não nos faças levar o peso desse pecado que cometemos num momento de loucura, e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, com a carne já meio consumida. Moisés orou ao Senhor: Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias e o povo não se moveu daquele lugar, enquanto ela não foi novamente reintegrada. Depois disso, o povo partiu de Reizerote, e acampou no deserto de Farã. Números 13. A missão de reconhecimento de Canaã. O Senhor disse a Moisés: Envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, tomados todos entre os príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Farã segundo as ordens do Senhor. Eis os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zecur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Ogeias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Falti, filho de Rafu. Da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sode. Da tribo de José, na tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Issur, filho de Miguel. Da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi. Da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Ogeias, filho de Num, o nome de Josué. Enviando-os a explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhes: Ide pelo Neguebe e subi a montanha. Examinai que terra é essa, e o povo que a habita, se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde habita, se é boa ou má, e como são as suas cidades, se muradas ou sem muros. Examinai igualmente se o terreno é fértil ou estéril, e se há árvores ou não. Coragem. E trazei-nos dos frutos da terra. Era então a época das primeiras uvas. Partiram, pois,
e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Rubi, no caminho de Emate. Subiram ao Neguebe e foram a Hebron, onde se encontravam Aquimã, Sisai e Tolmai, filhos de Enaque. Hebron fora construída 7 anos antes de Tanis, no Egito. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, que 2 homens levaram numa vara. Chamou-se a esse lugar Vale de Escol, por causa do cacho que nele haviam cortado os israelitas. Tendo voltado os exploradores, passados 40 dias. O relatório da expedição. Foram ter com Moisés e Arão e toda a assembleia dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Diante deles e de toda a multidão relataram a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra aonde nos enviaste. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Os amalecitas habitam na terra do Neguebe. Calebe fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés, e disse: Vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros, que tinham ido com ele, diziam: Não somos capazes de atacar esse povo. E diante dos filhos de Israel depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos, devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Números 14. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra. Rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: A terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, introduzir-nos-á nela e nó-la dará. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo dessa terra. Devorá-lo-emos como pão, não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco, não tenhais medo deles. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los, quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio dele? Vou destruí-lo, ferindo-o de peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés disse ao Senhor: Os egípcios viram que, por vosso poder, tirastes este povo do meio deles e o disseram aos habitantes dessa terra. Todo mundo sabe, ó Senhor, que estais no meio desse povo, e sois visto face a face, ó Senhor, que vossa nuvem está sobre eles e marché diante deles de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo esse povo, as nações que ouviram falar de vós dirão: O Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou-o no deserto. Agora, pois, rogo-vos que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como o dissestes. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Perdoai o pecado desse povo segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: Eu perdoo, conforme o teu pedido. Mas, pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra,
Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Quanto ao meu servo Calebe, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirá. Visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale, voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dir-lhes-ás: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, tratar-vos-ei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto, todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima, e que murmurastes contra mim. Não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Todavia, introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizieis que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão nesse deserto, onde os vossos filhos guardarão os seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossas infidelidades, até que vossos cadáveres apodreçam no deserto. Explorastes a terra em 40 dias. Eu, o Senhor, o disse: eis como hei de tratar essa assembleia rebelde que se revoltou contra mim, eles serão consumidos e mortos nesse deserto. Os homens que Moisés tinha enviado a explorar a terra e que, depois de terem voltado, tinham feito murmurar contra ele toda a assembleia, depreciando a terra, morreram feridos por uma praga, diante do Senhor. Somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram entre todos os que tinham explorado a terra. Moisés referiu tudo isso aos filhos de Israel, e o povo ficou profundamente desolado. Levantaram-se de madrugada e se puseram a caminho para o cimo do monte dizendo: Estamos prontos a subir para o lugar de que falou o Senhor, porque pecamos. Moisés disse-lhes: Por que transgredes a ordem do Senhor? Isto não será bem sucedido. Não subais. Os amalecitas e os cananeus estão diante de vós, e sucumbireis sob a sua espada, porque vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Eles obstinaram-se em querer subir até o cimo do monte. Então os amalecitas e os cananeus, que habitavam nessa montanha, desceram e, tendo-os batido e retalhado, perseguiram-nos até Horma. Números 15. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando entrardes na terra de vossa habitação, que eu vos hei de dar, e oferecerdes ao Senhor algum sacrifício pelo fogo, seja holocausto, seja um simples sacrifício, quer em cumprimento de um voto, quer como oferta espontânea, ou por ocasião de uma festa, para apresentar uma oferta de agradável odor ao Senhor, com vossos bois ou vossas ovelhas. Aquele que fizer essa oferta apresentará ao Senhor em oblação 1/10 de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo. E, para a libação, acrescentará 1/4 de hin de vinho ao holocausto ou ao sacrifício de cada cordeiro. Para um carneiro oferecerás 2/10 de flor de farinha amassada com 1/3 de hin de óleo. Ajuntando uma libação de 1/3 de hin de vinho, como oferta de agradável odor ao Senhor. Quando ofereceres um touro em holocausto ou em sacrifício, para o cumprimento de um voto ou em sacrifício pacífico ao Senhor, darás com o touro uma oblação de 3/10 de flor de farinha amassada com meio hin de óleo, ajuntando uma libação de meio hin de vinho. O mesmo se fará para cada boi, cada carneiro, cordeiro ou cabrito. Assim fareis para cada um desses sacrifícios, seja qual for o número das vítimas que oferecerdes.
Todos os nativos procederão do mesmo modo, quando oferecerem um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor. Se um estrangeiro que habita no meio de vós, ou qualquer outro homem que venha mais tarde a se estabelecer entre vós, oferecer um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor, fará o mesmo que vós. Só haverá uma lei, a mesma para vós, para a Assembleia e para o estrangeiro que habita no meio de vós. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, diante do Senhor será a mesma coisa tanto para vós como para o estrangeiro. Haverá uma só lei e uma só regra para vós e para o estrangeiro que habita no meio de vós. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando chegardes à terra para onde vos levo, e comerdes o pão daquela terra, reservareis uma oferta para o Senhor. Essa oferta será um bolo feito das primícias de vossa farinha, separá-la-eis como se separa a oferta da eira. Como primícias de vossa farinha, vós e vossos descendentes separareis uma oferta para o Senhor. Se pecardes involuntariamente, deixando de observar um desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Tudo o que por ele vos ordenou desde o dia em que o Senhor vos deu os seus mandamentos, e daí por diante em vossas gerações futuras. Se alguém pecar involuntariamente, e a Assembleia não o tiver notado, toda a Assembleia oferecerá em holocausto de agradável odor ao Senhor um novilho, com sua oblação e sua libação, segundo o rito prescrito, bem como um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará a expiação por toda a Assembleia dos israelitas, e lhe será perdoado, porque é um pecado involuntário, e apresentaram sua oferta ao Senhor, um sacrifício feito pelo fogo e seu sacrifício pelo pecado para reparar o seu erro. Será perdoado a toda a Assembleia dos filhos de Israel, e ao estrangeiro que mora no meio deles, porque é uma culpa que todo o povo cometeu involuntariamente. Se for uma só pessoa que pecou involuntariamente, oferecerá uma cabra de 1 ano em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará a expiação diante do Senhor por essa pessoa que pecou involuntariamente. Tereis uma só lei para aquele que pecar involuntariamente, quer sejam israelitas, quer sejam estrangeiros que habitem no meio deles. Aquele, porém, que pecar conscientemente, ultraja o Senhor. Porque desprezou a palavra do Senhor e violou o seu preceito. Ora, aconteceu que, estando os israelitas no deserto, encontraram um homem ajuntando lenha num dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, levaram-no a Moisés e a Arão, diante de toda a Assembleia. Eles meteram-no em guarda, pois não estava ainda determinado o que se lhe devia fazer. O Senhor disse a Moisés: que esse homem seja punido de morte, e a Assembleia o apedreje fora do acampamento. Levaram-no para fora do acampamento e toda a Assembleia o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas que façam para eles e seus descendentes borlas nas extremidades de suas vestes, pondo na borla de cada canto um cordão de púrpura violeta. Fareis essas borlas para que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor, e os pratiqueis, e não vos deixeis levar pelos apetites de vosso coração e de vossos olhos que vos arrastam à infidelidade. Desse modo, vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos, e os praticareis, e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para ser o vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Amanhã, dando seguimentos às leituras do livro da Bíblia, no livro dos Números, capítulos 16, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. Paz e bênçãos a todos.